Vamos falar agora no programa Hora da Família sobre 10 certezas sobre o aviso de Nossa Senhora em Garabandal, quando Nossa Senhora disse, as videntes Conchita Gonzalez e mais outras, 4. A primeira certeza sobre o aviso não ferirá nem matará ninguém. Em 1º de janeiro de 1965, Conchita disse: se morrermos não será pelo fato do aviso em si, mas pela emoção que teremos ao vê-lo senti-lo. Em fevereiro de 1977, ela afirmou novamente: será como se estivéssemos em agonia, mas não morreremos desses efeitos. No entanto, é possível que morramos de medo ou pela impressão de nos vermos a nós mesmos. Em uma entrevista que ela concedeu em agosto de 1980, Conchita Gonzalez falou: você o verá com seus olhos, mas ele não vai te machucar. A gente sabe que é uma profecia, de Nossa Senhora, o aviso, e pode acontecer a qualquer momento. É o exame da consciência. Por 15 minutos vamos ver os nossos pecados através dos olhos de Deus. E olha só, a segunda certeza. Mariloli, em 27 de julho de 1975, afirmou: quando acontecer o aviso, tudo ficará parado, até os aviões que voam pelos ares, mas isso acontecerá apenas durante alguns minutos. Nossa Senhora disse-me durante uma aparição: o aviso durará uns poucos minutos. Em 1983, em uma entrevista, ela afirmou: tudo vai parar, vai ser como se por um momento tudo vai congelar. Todo mundo vai saber o quanto ofenderam a Deus. Jacinta Gonzalez, em fevereiro de 1976, afirmou: o aviso será de curta duração, alguns minutos, mas esse pouco tempo tornar-se-á tremendamente longo pela dor que nos causará. Pouco tempo, 15 minutos. É como se um fogo que nos queimará, mas não a pele, a carne, por dentro. É muito importante isso, a gente sempre meditar e nos preparar cada vez mais. A certeza, a terceira certeza, o nome do fenômeno existe no dicionário e começa com A. Conchita falou somente uma vez essa informação para uma senhora em 1965. Ela disse: sim, é verdade que a Virgem me disse que o nome do fenômeno, esse nome existe no dicionário que começa com A, mas me pediu para não revelar. A quarta certeza do aviso. Em 14 de setembro de 1965, Conchita disse: será visível no mundo inteiro qualquer que seja o lugar aonde alguém se encontre vê-lo e o sentirá. Tanto os crentes quanto os não crentes de todos os países. No mesmo ano, ela afirmou para uma senhora: todas as nações e todas as pessoas o sentirão da mesma forma. Ninguém escapará. E mesmo os não crentes conhecerão o temor de Deus. Mesmo que te metas em casa e feches a porta e os podigos, não escaparás. Sentirás e verás, apesar de tudo. Mariloli, em 29 de setembro de 1978, em uma entrevista, ela afirmou: todos experimentarão onde quer que estejam, e qualquer que seja a sua condição ou conhecimento sobre Deus. Quer dizer, todas as pessoas do mundo inteiro, aos 4 cantos do mundo, passará pelo aviso. Crentes, pagãos, qualquer tipo de raça, religião, vai passar pelo aviso. Então, a partir daí, eles vão ver, vai ter o conhecimento de quem é Deus. E uns vão se converter, outros não. Uns vão reconhecer, mas outros não. Esse aviso não vai acontecer só para quem é católico, não. Para todos, de modo geral. É mais um ato de misericórdia que Deus vai dar para essa humanidade.
se voltar para ele, né? Através do aviso. A quinta certeza: antes do aviso haverá pré-avisos. Madre Neves Garcia, que foi a madre superiora do colégio onde Conchita estudou depois que terminaram as aparições, contra esse depoimento incrível sobre o que vai ser o pré-aviso, ou um dos pré-avisos, né, afirmou: em uma das aparições a Virgem disse para Conchita que antes dos futuros acontecimentos haverá um sínodo. A tia de Conchita escutou e perguntou: será um concílio? Não, a Virgem não me disse concílio. A Virgem me disse sínodo. E para mim um sínodo é um concílio pequeno. É impossível que uma menina de 12 anos, sem conhecimento, sem cultura, fale de um sínodo que nem existia ou não o conhecíamos. Aí, né, okay, elas perguntam para Nossa Senhora se vai ser um sínodo, é o concílio, né? E ela fala que não. Quando virdes que a Santa Missa não puder ser celebrada livremente em qualquer lugar, será quando o mundo mais precisará da intervenção de Deus. Jacinta Gonzalez afirmou também: sim, será como uma espécie de invasão em Roma. Algo muito mal, sendo que o comunismo tinha um papel importante nesse ato. No entanto, não me recordo sobre quais países ou regiões isso vai acontecer. Estes acontecimentos terão lugar antes do aviso. O aviso acontecerá quando as coisas estiverem no seu pior. Está prestes a acontecer essa profecia de Nossa Senhora. Em uma outra entrevista lá no ano de 1983, alguém perguntou para ela sobre essa invasão e ela minimizou um pouco, mas respondeu: às vezes confundo invasão com perseguição. Em fevereiro de 1977, Conchita Gonzalez afirmou: a Virgem disse-nos o que o aviso e o milagre serão das últimas advertências públicas que serão realizadas por Deus. Por isso eu creio que nessa altura estaremos no fim dos tempos. Quer dizer, virá o aviso e o milagre. Eu penso que nós já estamos vivendo, né, praticamente, essas profecias, né, dos acontecimentos. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, né? Depois que morreu o Papa João XXIII, Conchita falou para sua mãe. Prestem bastante atenção. Depois que morreu o Papa João XXIII, Conchita falou para sua mãe: depois de João XXIII haverá mais 3 papas, e depois o fim dos tempos chegará. Olha o que Conchita disse: depois de João XXIII haverá mais 3 papas, e depois o fim dos tempos chegará. Nós estamos vivendo já essas profecias? Quem foi o último Papa? Não foi o Papa João Paulo II? Depois do Papa João Paulo II veio 2, né? Então significa que nós já estamos vivendo o final dos tempos. Nós tivemos o Papa Paulo VI, né? São João Paulo I e São João Paulo II. De acordo com essa profecia, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco iniciam o período do fim dos tempos e da grande tribulação. Outro aspecto interessante é o que o Serafim, irmão mais velho de Conchita, disse que uma vez ela estava em êxtase e ele a escutou dizer que o aviso viria depois de uma lágrima dolorosa da igreja, uma espécie de cisma. Olha aí, né? Então Nossa Senhora em Garabandal, ela fala muito bem com relação aos papas, né? Hoje tem na internet muitos que fazem uma transformação, né? Coloca outros papas para se formar os 4, né? Só mesmo para confundir a mente das pessoas. Mas Nossa Senhora já havia dito, né, que viria uma confusão espiritual muito grande. E é isso. Então o último seria o Papa João Paulo II, depois não viria mais nenhum que fosse escolhido pelo céu. Aqueles que estão lá para se cumprir as profecias, né? Sexta
certeza. O aviso ocorrerá dentro do mesmo ano do milagre. Em 27 de julho de 1975, Mariloli afirmava: Nossa Senhora não pediu para não falar sobre o aviso, mas porque o aviso e o milagre ocorrem dentro do mesmo ano. Eu sinto dentro de mim para não dizer nada. Em 29 de setembro de 1978, o Padre Francisco, em uma entrevista com Mariloli, perguntou a ela: Você diria que esse aviso será uma ajuda para a nossa purificação? Existe uma correlação entre o aviso e o milagre? Perguntou o padre, né? Mariloli responde: Sim, os dois terão lugar dentro de 12 meses. O Padre Francisco perguntou: Você conhece o ano do aviso? Mariloli respondeu: Sim, o ano, mas não o dia. Olha aí. Será se é esse ano? Né? Será se é o ano que vem? Ninguém sabe, né? Mas o mais importante é nós prepararmos para esse aviso. O aviso, né? Quando ele chegar, as pessoas que estiverem em estado de graça, essas pessoas, elas vão passar a amar mais a Deus. Elas vão aguentar, elas vão suportar, né? E aqueles que não estiverem em estado de graça, muitos podem até chegar a morrer pelo impacto, né? Vai ser muito grande. Então, por isso que na mensagem Nossa Senhora sempre pede: meus filhos, se preparem. Reze o rosário, busque a conversão, porque o aviso vai começar, ninguém sabe o dia nem a hora, mas o mais importante é nós prepararmos. E a gente sabe que essas profecias de Nossa Senhora quase não é divulgada, né? De La Salete, são muito pouco. E tem muitas pessoas que às vezes nem conhecem, nem sabem sobre isso. Sobre essas mensagens, profecias de Nossa Senhora de Garabandal, com relação ao Papa, né? O papado. E nós precisamos alertar as pessoas, falar sobre isso. Porque se a gente não falar, nós vamos ser cobrados também. Essa é a nossa missão, né? Os apóstolos dos últimos tempos ajudaria a Santíssima Virgem Maria com a cruz na mão, o joelho no chão, um rosário, a salvarem outras almas, levar a luz, a paz, né? A informação, as profecias, as mensagens para outras pessoas conhecerem. Por isso que Jesus escolheu Pedro II, né, Bento da Conceição, para preparar o seu rebanho. Continuando, o padre pergunta, né, sobre o aviso, se ela sabe o ano que vai ter o aviso. A Mariloli responde que sim, mas não sabe o dia. Apesar de Nossa Senhora não ter proibido expressamente que ela contasse, ela nunca se sentiu à vontade para revelar essas informações e faleceu em 2009. Morreu, mas não revelou, não falou. Né? Sem nunca ter contado a ninguém. A sétima certeza. Em fevereiro de 1977, Conchita afirmou: ninguém terá a menor dúvida de que virá de Deus e de que não se trata de algo humano. Todas as pessoas vão sentir que é algo de Deus. Né? Que é algo de Deus, é um chamado de Deus, é um ato de misericórdia de Deus. As pessoas vão sentir isso. E aquilo que eu falei, mesmo os pagãos, muitos vão se converter. A oitava certeza. Em agosto de 1980, Conchita disse numa entrevista que concedeu: todos vão ver no céu um evento cósmico, gigante, como se duas estrelas se chocassem. Um brilho enorme, um ruído, um barulho. Alguém poderá perguntar: onde está escrito na Bíblia que vai ter um aviso um dia? Quando chegará essa situação, esse pré-aviso? Quando chegará essa situação, esse pré-aviso? Vamos lembrar uma passagem lá em São Mateus, na Bíblia, sobre isso, né? Capítulo 24, versículo 7. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, grandes desgraças em diversos lugares.
Ainda em São Mateus, no capítulo 25, versículos 15 e 16. Tem-se que quando vide estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, então os habitantes da Judéia, o povo de Deus, fujam para as montanhas, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. São Mateus 14, 21 e 22. Hoje a gente está vendo muitas profanações, sacrilégios diante do altar, nas igrejas. Está se cumprindo esse tempo. Essa parte de São Mateus. Cada vez mais que a tribulação ela vai se afervorando, vai esquentando cada vez mais, é sinal de que cada vez mais as profecias Nossa Senhora, o aviso de Garabandal, os 3 dias de trevas vai se aproximando. Nona certeza, o aviso terá também um efeito interior espiritual, como um segundo Pentecostes, um juízo particular. Ou seja, depois do efeito exterior, nós teremos um efeito interior, pessoal, íntimo, espiritual, em forma de um juízo particular, em que todos nós veremos todos os nossos pecados, o efeito que eles têm no coração de Jesus, uma espécie de segundo Pentecostes. Conchita Gonzalez, em 14 de setembro de 1965, falou sobre isso. O aviso será uma correção de consciência do mundo. Prestem bastante atenção, olha só, o aviso será uma correção de consciência do mundo. Ou seja, as pessoas vão tomar consciência de seus pecados, do quanto isso desagrada a Deus. Elas vão ver os seus pecados através dos olhos de Deus. E muitos vão espantar. Vão ficar apavorados. Em fevereiro de 1977, Conchita Gonzalez disse: será para o bem de nossas almas, para que possamos ver o interior de nós mesmos, para que a nossa consciência possamos ver o bem e o mal que fizemos. Sentiremos neste momento um grande amor pela nossa Mãe e Pai Celestial e pediremos perdão pelas nossas faltas. Aqueles que tiverem estado de graça, eles passarão a amar a Jesus muito mais forte, né? E aqueles que não estiverem em estado de graça, muitos vão se converter, mas muitos vão morrer pelo impacto, né? Não vão suportar. Por isso que é importante a gente sempre preparar, né? A Maliloli falou também em 29 de setembro de 1978, vai ser como um sentimento interno de pena e de dor por termos ofendido a Deus. Deus nos ajudará a ver o mal que causamos a Ele, ajudar-nos a sentir essa dor interior, porque muitas vezes quando fazemos algum mal, limitamos-nos a pedir perdão a Deus só de boca para fora, mas graças ao aviso, ajudar-nos a sentir essa profunda dor. E Conchita, em 1980, numa entrevista complementa: nesse momento veremos nossa própria consciência e se apresentará tudo o que tínhamos feito ou deixado de fazer. Tudo o que tínhamos feito ou deixado de fazer passará pela consciência, pelo aviso. Será como um fogo, não queimará a nossa carne, mas o sentiremos no corpo e no espírito. É muito sério isso, né? Jacinta Gonzalez, em fevereiro de 1976, descreve como se fosse um segundo Pentecostes. Virá sobre nós como um fogo do céu que repercutirá profundamente no interior de cada um. À sua luz veremos com toda clareza o estado de nossa consciência. Veremos o que significa perder Deus. Sentiremos a ação purificante de uma chama abrasadora. Em resumo, será como passar pelo juízo particular, ainda em vida, na intimidade de cada um. A 10ª certeza. O aviso será uma preparação para o grande milagre. Olha aí. Em 14 de setembro de 1965,
Conchita disse: o aviso será como uma purificação para se preparar para o milagre. Em 1973, ela complementa: é uma purificação para o milagre, para ver se, com a sua realização, nós nos convertemos. Em fevereiro de 1977, ela também disse: o que agora me recordo é que Nossa Senhora me disse que antes do milagre, Deus nos enviará um aviso para nos purificarmos e nos preparar para o milagre, para que assim possamos receber a graça suficiente para mudarmos as nossas vidas e orientá-la para Deus. Primeiro o aviso, depois o milagre. Olha aí. É mais um ato de misericórdia, a preparação que Deus vai dar para os seus filhos. Vale fazer um comentário sobre a história do padre Luiz Andreu. Foi um padre que acompanhou as videntes durante muito tempo e acreditava nas aparições de Nossa Senhora em Garabandal. E na noite de 9 de agosto de 1961, depois de celebrar a missa, ele seguiu com as videntes até o local do êxtase delas e de repente começou a gritar: milagre, milagre, milagre. E na verdade ele teve uma visão do que seria esse milagre que nós teríamos depois do aviso. Voltou para casa em estado de êxtase, falando o tempo inteiro sobre a maravilha que era aquele milagre, tendo falecido naquela mesma noite de tanta emoção. Olha aí. Outro santo muito conhecido da Igreja Católica, o Padre Pio, também viu o cumprimento dessa promessa. Foi o único, além do Padre Luiz, que teve o privilégio de testemunhar o milagre e depois que o viu, faleceu também. Eles tiveram o testemunho do milagre, Ou seja, nosso Senhor está enviando esse aviso para a humanidade, para que possamos nos preparar para poder ver esse milagre, sem que isso aconteça conosco. Para ver o milagre tem que estar preparado. Olha aí, por isso que vem o aviso, Não fiquemos com temor, terror ou medo de tudo que vai acontecer. A própria Conchita sempre enfatizava: a gente não deve ficar curioso, especulando, nem tentando adivinhar qual vai ser a data desses eventos, para não gastar nossas energias e sermos pessoas boas. Nos emendarmos, não pecarmos, nos emendarmos, não pecarmos mais e vivermos as práticas de conversão, sobre as quais a Virgem Maria insistiu em Garabandal. São elas. O que Nossa Senhora disse em Garabandal? É rezar todos os dias o Santo Rosário, ter uma vida sacramental com confissão frequente, fazer oferecimento diário todas as manhãs, amar muito ao Senhor e visitá-lo muitas vezes ao Santíssimo Sacramento. Meditar sempre a paixão de Jesus Cristo e difundir com urgência as mensagens de Garabandal com todo o seu conteúdo. Olha aí o quanto que é importante a gente rezar o Rosário de Nossa Senhora e buscar a se preparar a nossa alma o quanto antes, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora do aviso. Ele vai pegar muitas pessoas de surpresa. Tá aí, São as 10 certezas sobre o aviso. Sei que tem muitas pessoas que talvez fiquem com medo, desesperado, preocupado, mas não precisa. O mais importante é nós preparar a nossa alma, preparar o nosso espírito, rezar o rosário, fazer a comunhão espiritual, preparar, para que assim a gente possa ficar em paz. Porque se ficar com medo, desesperado, o que vai acontecer é pior. Porque o inimigo ele vai alimentar esse medo na sua alma e vai querer tirar a sua fé. Como Nossa Senhora disse, não precisa ficar com medo. Se você está rezando o rosário todos os dias, não precisa ter medo. Só confia, Porque as profecias elas vão se cumprir. Não tem como. Ou mais cedo ou mais tarde elas vão se cumprir. Que é do aviso, dos 3 dias de trevas e do astro Eros. Então assim, o mais importante é a gente ler essas mensagens, pedir o Espírito Santo para nos preparar bem, a nossa alma, o nosso espírito,
para o que vai vir, para o que vai acontecer. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. As videntes sabem o ano, né? Mas elas não revelaram. Então, cada vez mais é muito importante a gente se preparar, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Agora são 10 horas e 35 minutos aqui na programação da